Ou, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no primeiro momento da criação, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, né? É interessante a gente imaginar a criação, porque o Deus Pai Todo-Poderoso arquitetou toda a ideia que ele tinha de cada um de nós, do universo, de cada coisa que foi criada. Jesus, ele foi a palavra, ele foi o verbo de ação que fez com que as coisas acontecessem, e o Espírito Santo pairava, dando poder sobre toda a criação, sobre a palavra que Jesus estava dando para poder as coisas serem criadas, né? E existe uma curiosidade interessante sobre a criação, porque se você pegar os 4 primeiros dias, os 3 primeiros dias da criação, você vai ver Deus formando, Deus forma. E depois, do quarto ao sexto dia da criação, Deus preenche. Se você pegar aí nas escrituras, você vai ver que no primeiro dia Deus fez a luz. No segundo dia, ele fez o firmamento, separando os céus e mares. No terceiro dia, ele fez a terra seca e a vegetação, né? No quarto dia, o primeiro dia Deus fez a luz, no quarto ele fez os luzeiros, que preenchia aquele ambiente de luz que ele tinha criado. No segundo dia Deus fez o firmamento, separando os céus e os mares, e no quinto dia ele fez os habitantes dos céus e dos mares, ele fez os pássaros e os peixes. No terceiro dia Deus separou a terra seca e a vegetação, fez a vegetação, e no sexto dia Deus criou os animais terrestres e os seres humanos, né? Então você vê essa sequência de que Deus, ele forma, depois ele preenche. Como a gente viu ali na criação, quando Deus fez o homem, primeiro ele formou o homem do pó da terra, né? Ele juntou a água, o barro e formou o homem. E depois que ele formou o homem, ele preencheu o homem, ele encheu o homem com um sopro de vida, né? E esse sopro é o Espírito. É algo de Deus que está dentro de nós. Então a gente vai vendo essa visão que o Espírito Santo ele preenche, ele enche, né? Deus forma e depois o Espírito Santo preenche. Nós também podemos ver que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele teve uma participação maravilhosa de uma maneira mais pontual, de uma maneira mais funcional. Ele atuou na vida de várias pessoas no Antigo Testamento. A gente pode se lembrar, por exemplo, de Bezalel. Bezalel foi dotado do poder do Espírito Santo, e aí ele teve a capacidade de criar aquelas artes manuais e criar os móveis do santuário, né? Em todo tipo de arte maravilhosa que ele fez, que ele pôs à mão. Foi uma experiência dotada do Espírito Santo de Deus. Podemos nos lembrar também de Gideão, lá no livro de Juízes, né? Quando ele foi cheio do Espírito Santo para poder enfrentar uma guerra, né? Onde 300 enfrentou muitos mil. Temos ali o exemplo de Davi recebendo o Espírito Santo de Deus, lá em 1 Samuel, né? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para poder reinar aquele povo. E até mesmo Saul, né? Que foi o primeiro rei de Israel. Ele foi cheio do Espírito Santo e saiu profetizando. Depois ele errou e perdeu, né? Essa posição, esse dom do Espírito Santo que ele tinha recebido. Nós vemos aqui que no Antigo Testamento, como foi dito, o Espírito Santo ele atuava em sacerdotes,
ele atuava nos profetas, ele atuava em algumas pessoas igual para ir para a guerra, como o caso de Gideão, de uma maneira pontual, né? E tinha um objetivo específico ali para poder ele atuar na vida daquelas pessoas. Inclusive, atuou nas pessoas que escreveram, né, as escrituras sagradas, porque foi o Espírito Santo que inspirou as pessoas a redigir aquelas palavras maravilhosas que hoje é o nosso livro sagrado, que a gente tem como manual de fé e manual de prática. E no Novo Testamento, a gente também tem ali a atuação do Espírito Santo. Mas eu queria antes falar aqui com vocês, pegar umas passagens bíblicas do Antigo Testamento, eu gostaria de lê-las. Eu gostaria que alguém pudesse ler para mim Ezequiel capítulo 36, dos versos 26 e 27. Quem gostaria de ler para nós? Alguém? Ezequiel 36, de 26 a 27. Eu vou ler. Diz assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, lá em Ezequiel, mais ou menos 800 anos antes de Jesus aparecer como nosso Salvador, já havia uma promessa para nós que chegaria um momento em que seria dado a nós o Espírito de Deus, que ia transformar os nossos corações e nos capacitar a seguir os estatutos, os mandamentos, as normas do Senhor, né? Também tem outra passagem interessante em Jeremias. Jeremias capítulo 31, verso 33. Alguém quer ler? Jeremias 31, verso 33. Irmã, eu vou ler aqui, tá? Tá bom. 31, 33? Isso. 31, 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E Deus falando que vai imprimir nos nossos corações a sua lei, né? Porque nós seremos o povo de Deus. E essa impressão será feita através do poder do Espírito Santo de Deus. E agora uma leitura bem conhecida de todos nós aqui da Igreja Adventista, principalmente, que está lá em Joel, capítulo 20, ou capítulo 2, versículos de 28 a 29. Alguém gostaria de ler? Joel 2, 28 a 29. Posso ler, Tia Márcia? Pode ler, Titi. Joel é 2, 28 e 29? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos com os seus filhos. E as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito
naqueles dias. Então, como vimos aí, desde o Antigo Testamento, já estava profetizado, já estava determinado que em um certo momento da história, Deus enviaria o seu Espírito Santo e derramaria sobre nós o poder para termos um coração transformado, uma vida transformada e teremos dons, né, para levar a mensagem, visões, teremos o poder, né, o poder para anunciar a mensagem de Deus. Então, isso já estava prometido no Antigo Testamento, né? E agora, vamos ver quais foram as promessas que nós temos agora no Novo Testamento, né? O texto da revista, que está lá em João, capítulo 14, versos de 16 e 17. João 14, 16 e 17. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Essas palavras aqui são palavras de Jesus, né? No verso 18 ainda ele diz: eu não deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então, hora nenhuma nós ficamos órfãos. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou, né? Ele prometeu, através do próprio Pai, que também já havia prometido, que o Consolador, o outro que era do mesmo caráter dele, da mesma característica dele, viria para estar não só conosco, mas dentro de nós, vivendo dentro de nós, nos acompanhando a cada momento na nossa jornada junto ao céu, né? E aí é interessante a gente ver João 16, 7, que diz: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como eu tinha dito, né? Desde o Antigo Testamento, nós temos conhecimento que o Espírito Santo viria não só para atuar de uma maneira pontual no seu povo, mas para habitar dentro do povo, mudar o seu coração, capacitá-lo a seguir as normas do Senhor. E agora o próprio Jesus diz: ele é um outro consolador, ou seja, da mesma característica que ele, que Jesus foi o nosso consolador, o nosso redentor aqui, mas ele não nos deixou órfãos, ele mandou o Consolador, e esse Consolador, além disso, ainda ia nos ajudar a conhecer convencer, né, sobre o pecado, a justiça e o juízo. Ou seja, se nós hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós parássemos para pensar quem é o Espírito Santo na nossa vida, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós deveríamos ter ainda uma intimidade muito maior com ele, uma parceria muito maior com ele, permitindo que ele trabalhasse dentro de nós, porque ele está em nós, mas nós não deixamos ele atuar em nós, é diferente. E aí, ele tem a capacidade de nos convencer. Só ele tem a capacidade de nos convencer. Nós, como pessoas, como pecadores, nós não temos a capacidade de sequer mencionar o nome de Jesus se não tivermos a presença e não permitirmos a atuação do Espírito Santo. E aí, nós temos aqui nesse início uma diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento em relação à atuação do Espírito Santo. No Antigo Testamento,
ele vinha sobre as pessoas, né? Ele atuava nas pessoas, mas agora ele habita em nós, né? A capacitação que ele dava no Antigo Testamento era algo temporário, né? A pessoa tinha o poder do Espírito Santo para exercer uma atividade. Hoje não, ele habita em nós e a promessa é de que ele estará para sempre conosco. E ele tinha ali uns limites, né? Os limites que eram de atuar em pessoas que estavam servindo a Deus como sacerdotes e profetas, e agora ele está disponível para todas as pessoas, dentro de todas as pessoas. A diferença é o quê? É você deixá-lo atuar. Muitas vezes a gente pergunta, a gente ora para o Espírito Santo e fala: Senhor, eu quero ter mais de ti, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: Senhor Espírito Santo, eu quero que tu tenhas mais de mim, porque ele já está em mim. Eu já tenho tudo dele. Ele já está aqui, ele já foi prometido, isso já foi cumprido, ele está em nós. Agora, o quanto eu tenho dele é que vai fazer a diferença da minha atuação como cristã, das minhas atitudes, do meu caráter, da minha missão. É quanto ele tem de mim. Dele eu tenho tudo. Jesus já mandou e ele está em mim. Agora, quanto ele tem de mim, né? Essa é a grande diferença. Vamos ler em 1 Coríntios 6, versículo 19, o seguinte: 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É essa questão, né? A gente vai na igreja, a gente vai adorar no templo, e a gente reconhece que naquele lugar, naquele momento, existe uma maneira especial de adoração ao nosso Deus, né? A gente tem que ficar mais reverente, mais reflexivo e aprender mais da palavra de Deus. Mas quando você lê na palavra de Deus que agora você é o templo, aí a gente começa a refletir: será que nós não temos negligenciado esse papel, essa posição que nós alcançamos diante da terceira pessoa da Trindade, né? Porque Jesus, ele veio, fez o papel dele aqui, está no céu fazendo um papel muito importante, intercedendo por nós no santuário celestial, né? Mas ele vive em nós através da presença do Espírito Santo. É interessante a gente enxergar o plano da salvação que Deus arquitetou tão bem antes mesmo da fundação do mundo. Jesus veio, se apresentou como um bebê, como um ser humano, e durante todo o período que Jesus esteve aqui, ele teve que se esvaziar no céu dos seus poderes de onipotente, de onipresente, de onisciente. E quando ele estava aqui na terra, ele atuava pelo intermédio do Espírito Santo e pela comunhão do Pai. E se o próprio Jesus, Deus Todo-Poderoso, estando aqui na terra na condição humana, ele precisou desse poder para que ele fosse conduzido na sua atividade, na sua missão aqui na terra, quanto mais nós precisamos do poder do Espírito Santo para poder a gente fazer a nossa obra, para poder a gente se convencer de quando nós estamos pecando, se convencer de que o juízo do Senhor está perto, se convencer de quando nós estamos justificados, né, pelo sacrifício de Jesus. E aí esse relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo precisa começar quando a gente entende quem ele é. Quando a gente entende que agora o papel dele
exatamente nos conduzir até que Jesus volte em segurança no caminho correto, né? E o Espírito Santo, ele tem vários papéis na nossa vida, né? A Escritura revela vários momentos que o Espírito Santo, ele se apresenta como o consolador, né? Aquele que está perto, aquele que auxilia, aquele que ajuda, como o convencedor do pecado, como aquele que guia na verdade, porque a gente só tem a verdade mesmo quando a gente, através do Espírito Santo, iluminado por ele, consegue abrir a palavra e entender o que o Senhor Deus quer falar para cada um de nós. Ele é regenerador. Nosso principal objetivo, que é de lutar para que nós possamos nos regenerar todos os dias através do processo de santificação. Muitas vezes a gente acha que é impossível ser santificados aqui na terra, mas com o poder do Espírito Santo, nós podemos vencer as limitações que o pecado nos impõe a cada dia. E ainda temos a ferramenta do perdão e do cuidado do Espírito Santo, de Jesus, que intercede por nós diante do Pai, quando a gente erra. Porque o importante não é cair, o importante é não permanecer caído diante dos nossos pecados diários, dos nossos pecados não confessados, né? E o Espírito Santo, ele fala na nossa mente. Não adianta, ele fala na nossa mente, ele fala no nosso coração. Muitas vezes nós disfarçamos e fazemos de conta que não é bem aquela voz que eu escutei, não foi bem aquilo, porque muitas vezes ele fala alguma coisa que não agrada o que a gente queria, que não agrada o nosso ego, que não agrada o nosso eu. Muitas vezes você pede uma coisa para Deus e o Espírito Santo fala na tua mente e você fala, não, acho que isso aí não foi o Espírito Santo, não. Por quê? Porque foi ao contrário daquilo que você gostaria de ter ouvido, né? E o Espírito Santo, ele teve uma representação, depois que Jesus prometeu que ele viria, ele teve uma representação muito grande, né? Em relação à nomenclatura que o próprio Pedro confirmou, que a chuva temporã, né, seria dada naquele período ali, depois que Jesus passou 40 dias depois de ressuscitado aqui na terra, quando ele subiu aos céus. No dia de Pentecostes, houve a chuva temporã, onde o Espírito Santo alcançou o coração dos seus discípulos, que estavam num ambiente que eles estavam se sentindo inseguros, mas eles obedeceram à ordem de Jesus, permaneceram ali, orando, se perdoando, colocando as coisas em pratos limpos. E aí, no dia certo, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu com poder e grande glória, e aquele povo saiu daquele medo, daquela insegurança, daquele ambiente, para pregar a mensagem do Evangelho com todo o poder. Mas isso vai acontecer de novo, a chuva serôdia, a chuva forte, a chuva do período da colheita. Mas nós já podemos vivenciar os respingos dessa chuva serôdia, dessa chuva de poder, hoje. Porque não adianta a gente pensar que a chuva serôdia vai pegar a gente assim de uma hora para outra e vai encher de poder e a gente vai sair falando de Jesus e pregando a mensagem sem medo de ser perseguidos. A gente precisa de ter esse contínuo relacionamento com o Pai, o Filho, o Espírito, através da palavra, através das boas ações, através dos mandamentos do Senhor, para que a gente esteja preparado naquele momento onde o povo de Deus será usado poderosamente para dar a última mensagem antes da vinda de Jesus. Então, o que nós queremos colocar hoje à noite é o seguinte: o Espírito Santo, ele habita naquele que crê, ele está presente em todas as pessoas, rodeando todas as pessoas, tentando convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele fará um bom trabalho, uma boa atuação
naquele que abrir a porta do coração, naquele que entender o trabalho que ele tem desenvolvido para cada um de nós, por cada um de nós aqui na terra. E que ele não nos deixará até a volta de Jesus. A gente vê lá em Apocalipse falando que chegará um momento e que o Espírito Santo será retirado. Mas ele não será retirado do povo fiel, do povo que vai permanecer firme nas promessas, naquele que vai aguentar perseguições, naquele que vai aguentar dificuldades em nome de Jesus. Ele será retirado daqueles que realmente o negaram a ponto de pecar contra ele, de não aceitar ouvir a sua voz, de não aceitar os seus ensinamentos, a ponto de não escutar mais os apelos que o Espírito Santo faz aos corações todos os dias. E você pode prestar atenção, o Espírito Santo fala de várias maneiras na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes o Espírito Santo, ele fala audível no nosso ouvido. Você consegue escutar aquela vozinha lá no fundo falando que você não está legal naquela situação que você está vivendo ou que você está fazendo. Às vezes ele utiliza um hino, às vezes ele utiliza a pregação, uma palavra numa pregação, num vídeo na igreja. Às vezes ele utiliza, às vezes não, muitas vezes, né? Ele utiliza a própria escritura para nos falar ao coração, para passar a vontade de Jesus para cada um de nós. Muitas vezes ele utiliza um simples gesto da natureza, um animal, um pássaro que você vê, que pode falar ao teu coração. E ele quer fazer morada em nós, morada atuante, né? Quando a gente é batizado, a gente é lavado pelo poder do Espírito Santo. Existe até aquela parábola que fala que quando a pessoa encontra o Espírito Santo, ela deixa a casa limpa, né? Só que quando a gente deixa a casa limpa por causa do Espírito Santo, a gente não pode cometer o erro de deixá-la vazia. A casa limpa é quando a gente é batizado. Jesus vem, limpa nosso coração, nossa vida para um novo recomeço. Mas a gente não pode deixar a casa vazia, porque aí o inimigo vem, como na parábola diz, o inimigo vem e ainda traz outros para poder preencher a nossa vida, né? Então, se a gente limpar a nossa casa, a gente tem que encher ela do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também não consegue trabalhar em nós se nós não nos esvaziarmos das nossas certezas, do nosso ego, da nossa arrogância, da nossa falta de perdão. Mas também a gente não pode deixar a casa vazia sem a presença do Espírito Santo, para que o inimigo também não ache ocasião de entrar e invadir a nossa casa, né? A casa do nosso coração. Então, que nessa noite nós possamos orar a Deus Todo-Poderoso, para que a gente possa permitir a presença do Espírito Santo atuante dentro da nossa vida. Porque a gente não precisa obedecer para receber o poder do Espírito Santo. É o contrário. A gente precisa se sujeitar ao Espírito Santo e a obediência à palavra de Deus, ela vem como consequência de um coração que foi subjugado, que foi dominado, que foi entregue ao Espírito Santo. E que o Senhor possa nos capacitar a ser entregue, a estar debaixo do poder do Espírito Santo, totalmente entregue, subjugado, com humildade, para que ele possa atuar em nós e fazer em nós o querer e o efetuar de tudo aquilo que está na Escritura, de tudo aquilo que é a vontade do Senhor para cada um de nós. Então vamos fazer mais uma oração? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, o Senhor, Espírito Santo, já estava prometido desde o Antigo Testamento que iria atuar de forma poderosa na vida do seu povo nesses últimos dias do tempo do fim. Então, neste momento, Espírito Santo, nós te rogamos, se faça aqui, meu Deus, a tua morada no nosso coração. Que
cada um de nós, nesse momento, possa permitir que o Senhor atue dentro de nós. O Senhor já está presente, o Senhor fala, aconselha, guia, mas muitas vezes nós ignoramos a tua presença, os teus conselhos, muitas vezes não entendemos que o Senhor é um Deus atuante dentro de nós e ignoramos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Por favor, Espírito Santo, nos ajude a ser teus amigos, a conversar contigo todos os dias e a entender que a tua obra aqui na terra e em cada um de nós é nos levar a Cristo, é ter um relacionamento com Cristo através de ti. E que através de Jesus nós possamos alcançar o trono da glória de Deus. E que possamos, meu Deus, através de todo esse plano de salvação que a Trindade Santa do Senhor preparou para cada um de nós, que possamos todos alcançar a vida eterna. No nome poderoso de Jesus é que nós te pedimos e te rogamos. Amém. Amém. Obrigada, tia Márcia. Que Deus possa nos dar uma boa noite na presença dele, que amanhã nós possamos estar na igreja para louvar o Senhor novamente. Lembrando Amém. que amanhã o pastor Adair estará lá conosco, né, o Departamental de Publicações da Associação. Teremos um momento, né, para quem quiser ficar aí às 10 horas de jejum e oração. Nós teremos esse momento, no momento, na verdade, entre o culto e a parte da tarde, nos será oferecida ali frutas para quem não consegue ficar de jejum o dia todo. Se você tem criança, você pode levar, às vezes, né, a marmitinha dessa criança lá para a igreja, se morar um pouquinho longe, ou se quiser ir em casa, nós